Boa tarde, bem-vindos à live do Centro a Caminho da Luz, mais uma tarde, um dia ótimo aqui para a gente ouvir mais os ensinamentos de Jesus. Boa tarde aí para o pessoal que está entrando, é muita alegria poder estar aqui, muita emoção, né? Ver as pessoas queridas, conhecidas, que a gente está sempre com saudade da nossa casa, que continua fechada, mas graças a Deus temos essa oportunidade de estarmos aqui falando, né, entrando em sintonia com Jesus através dessas lives, desses evangelhos, e é muita emoção, é que nem se eu estivesse lá na tribuna, o coração tá a mil aqui, né, é muito bom, tá ao vivo assim, e vendo essas carinhas aí, a Marcinha já entrando, meus alunos queridos, tem que mandar beijo para todos, falaram que senão você é expulsa do grupo. A Lúcia, muito bom. Então a gente vai aguardando a todos que estão entrando, a Ana, para fazermos mais uma live de terça-tarde. Hoje o convidado é o Sérgio, vai explanar sobre a parábola do bom samaritano. Também vou esperar que ele entre. Boa tarde, Lúcia. É muito bom poder ver todo esse pessoal aqui. Sejam bem-vindos, então. É como se estivéssemos lá no nosso centro, né? Um beijo aí para os meus amigos, a minha amiga Gina, lá da Bélgica. Grande beijo, é muito bom porque tem alcançado muitas pessoas, né, que não têm oportunidade de estarem presentes, né, no centro, de vários locais do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, é muito bom. Tenho visto muitas pessoas comentando, né, e muitas dúvidas, perguntando, a nossa casa vai abrir? Nossa casa continua fechada, sem data para reabertura, porque nós vamos, né, estar seguros para voltar. Nós estamos pensando nesse bem coletivo, nessa saúde de todos, né? Por enquanto a gente vai tentar ao máximo aproveitar essas lives, conseguir absorver, né, esse Evangelho de Jesus, manter a nossa sintonia, manter a nossa vibração com essas sustentações que estamos fazendo, com nossas preces, né? E é muito bom estar aqui. Vamos ver se o Sérgio já está aqui. O Sérgio já está se conectando a gente para dar o seu alô. Ah, está vindo. Vamos aguardar ele entrando. E aí, enquanto isso, a gente... Oi, Sérgio. Tudo bem, Karina? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui preparados e prontos. Isso, muito bom. Deu certo, né? Então, estamos aqui. Uhum. Vou começar, então, com os avisos da semana, né? Aí fazemos a nossa oração, aí você pode começar a palestra, tá bom? Com Então, certeza. mais uma vez, vamos para os nossos avisos, como lá no nosso centro, né? Vamos falar um pouco da nossa obra social, do nosso lar que está precisando bastante, né? Nesse momento de pandemia, a gente sabe que muitas doações não estão chegando, né? Precisamos muito da ajuda e o nosso lar continua ativo, continua prestando serviço de excelência a todos, né? Somente aos nossos abrigos, né? Então imagina você com uma criança em casa, tendo que dar aula online, tendo que alimentar, tendo que estar sempre limpando, né? Imagina quando são 15 crianças, né? Até 15 crianças tem nas casas, nas unidades, mais os funcionários, né? E então, precisamos de muita coisa, né? Então, você, para conhecer um pouco mais sobre os abrigos, nos nossos abrigos, as crianças e adolescentes desfrutam de um ambiente limpo, sempre arejado, tendo à sua disposição os produtos necessários
para a sua higiene pessoal, de modo individualizado, para que cada criança e adolescente se sinta alvo do cuidado e proteção de que é merecedor. Mas, além disso, você sabia que nossos acolhidos têm acesso aos serviços de atendimento psicológico, a cuidados médicos, fisioterapia e demais necessidades que possam apresentar? Cada acolhido recebe o atendimento que mais se encaixa com as suas demandas, preparando-o para uma vida melhor. Nesse momento de pandemia, nossos acolhidos estão podendo realizar suas aulas escolares também via online, pois disponibilizamos ferramentas para que nenhum deles seja prejudicado em sua vida escolar. Então, para isso tudo, precisamos da sua ajuda. Neste momento, a gente precisa de materiais, fraldas infantis M, GG, papel higiênico, shampoo e condicionador para adultos, luvas de procedimento não cirúrgicos, tamanho M, e máscaras descartáveis. Todos esses materiais serão entregues lá na Rua Managé, 78, lá na Água Rasa, na sede administrativa do nosso lar. Também precisamos de dinheiro, né? Quem puder ou não puder dar o material e quiser fazer o depósito, temos as contas bancárias do nosso lar. Tudo isso tem nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram, se você clicar em cima do logo, no nosso perfil, tem lá nos destaques, tem doe, tem todos os dados do nosso lar, tem o telefone corporativo para você ligar, agendar para entregar esses materiais, tem o número da conta. Se você quiser doar pelo site também, capsnossolar.org.br/doe, você já entra lá, já tem o número da conta e tem o PagSeguro se você quiser doar online. E o nosso Caminho da Luz também necessitando, estamos com os nossos funcionários, todos lá, não temos renda nenhuma, né? Não temos a lanchonete, não temos a livraria, estamos fechados, precisamos da ajuda. Quem tem o Clube do Livro, puder continuar pagando, né? Também temos a conta do Caminho da Luz, os dados também estão lá no centroacaminhodaluz.com.br, ou aqui no Instagram também tem, tá? E os itens para o Mercalar. Você fez uma limpeza na sua casa, separou itens para doação? Estamos recebendo lá na quadra do Semlep, todas as terças-feiras, às 8 às 16 horas, na rua Jacofati, sem número. A entrada, aquele primeiro portão que você entra da Bel Ferreira, né? O portão lá de baixo, toda terça-feira. E das 8 às 16 horas, não recebemos móveis, não temos quem carregue onde coloque, tá? Então, nós pedimos todo tipo de doação. Então, qualquer dúvida, entre nas nossas redes sociais, tem os telefones, e assim a gente pode iniciar a nossa vibração, a nossa prece. Vou pôr uma música aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma maneira. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.
Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje em comunhão com os espíritos de luz, com os queridos companheiros espirituais da nossa casa, a caminho da luz. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. E assim, vamos envolvendo o Sérgio em grande amor, vibração, e pode iniciar a sua palestra. Agora é com você, Sérgio. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos, que todos sejam sempre bem-vindos. Saudade de todos vocês, porque a distância faz com que a saudade aumente cada vez mais, né? E nós estamos passando por esse momento agora, mas essa saudade faz com que a amizade, e ontem foi o dia do amigo, essa amizade se fortaleça, né? Cada vez mais. E como a Karina falou, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da parábola do bom samaritano. Essa parábola ela está inserida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da caridade não há salvação. E veja como todos os temas dessas palestras virtuais, dessas lives que nós estamos fazendo, elas têm tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Especificamente sobre essa parábola. Óbvio, eu não vou dizer ela aqui detalhadamente, até porque não existe muito tempo para isso, mas fica como também uma forma de vocês todos pesquisarem depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para ver exatamente o que ela quer dizer. Mas, resumidamente, essa parábola fala da ajuda a um desconhecido que estava jogado na estrada, que tinha acabado de ser assaltado e tinha acabado de ser violentado pelos ladrões. Ele estava todo ferido, estava com as suas vestes todas rasgadas. E aí, Jesus mostrou através dessa parábola, porque ele foi incitado a isso por um sacerdote, por um doutor da lei, que queria saber como que ele fazia para atingir o reino de Deus, né? E Jesus perguntou para ele, o que você vê, como que você entende a lei de Deus? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele falou, então, Jesus responde para ele, então, é dessa maneira que você tem que fazer. E esse doutor da lei pergunta, então, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. E no caminho que estava aquele moribundo, passou um sacerdote, que era um doutor da lei, que conhecia a lei muito bem, mas passou, viu lá o moribundo, e o que ele fez? Uma oração e continuou o seu caminho. Logo em seguida passou um levita, que também era sabedor das leis de Deus. Sabia falar sobre as leis de Deus. Mas será que ele praticava aquilo que ele falava? E nesse momento, ele viu o moribundo lá e o que aconteceu? Continuou o seu caminho. E aí passa um samaritano, que na época em que eles viveram, o samaritano ele era escória, porque ele não seguia aquilo que os judeus falavam. Ele se
se não concordava com aquilo que os judeus falavam. Então ele era considerado, junto com outras tribos ali da região, uma escória. Só que ele, samaritano, parou, atendeu o moribundo, curou, fez curativo nas suas chagas e levou esse moribundo para um lugar que pudesse ser tratado com mais facilidade. E aí Jesus pergunta: quem desses três exerceu a lei de Deus? E o doutor da lei responde: foi o samaritano, que se condoeu pelo moribundo e realmente fez a caridade. E aí Jesus responde para ele: então faça dessa maneira que você vai atingir o reino de Deus. E o que nós podemos entender dessa parábola? O doutor da lei, o sacerdote, passou ao largo, não fez nada. O levita, da mesma forma, passou ao largo e não fez nada. E o samaritano passou e fez alguma coisa. Ele parou a sua vida. Ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo, que era caminhar para o seu objetivo. Ele parou quando ninguém tinha parado. Além de ter parado, ele se colocou no lugar daquele moribundo e se perguntou: o que fariam comigo se fosse eu nessa situação? E aí ele sentiu o que todos os outros não sentiram. Além do que ele, o samaritano, fez o que ninguém tinha feito antes. Realmente atender aquele que estava precisando. Ajudar aquele que estava precisando. Talvez hoje não exista um momento mais propício, esse momento que nós estamos vivendo agora, para que a gente possa colocar em prática os ensinos dessa parábola, que fala especificamente sobre caridade. Quantas oportunidades nós temos de fazer caridade nesse momento que nós estamos vivendo? Ajudar alguém que não possa sair de casa, apesar que já tem alguma coisa liberada, né? Mas mesmo assim, pessoas, somente idosos, no meu caso, por exemplo, que não podem sair de casa, terem ajuda de alguém que possa, talvez, ir numa farmácia comprar um remédio, ir no mercado, comprar alguma coisa que se precise, fazer tantas coisas que podem ser feitas agora para realmente colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Então vejam que nós precisamos deixar de lado a nossa individualidade, que foi o que fez o sacerdote, que foi o que fez o levita, e colocar no lugar da individualidade o coletivo, pensar no coletivo, pensar no outro, pensar, se colocar no lugar do outro e como é que nos ajudariam se nós estivéssemos naquele lugar. E eu quero lembrar aqui de Cairbar Schutel, que no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala sobre todas as palavras do Mestre, e especificamente sobre essa, ele trata com bastante cuidado sobre esta parábola e coloca: se a gente analisar com bastante calma, com bastante detalhe, todas as parábolas do Mestre Jesus, nós vamos perceber que Jesus exaltava a humildade e humilhava o orgulho das pessoas. Ou seja, para Jesus, e ele queria mostrar isso para todos, o humilde
é muito mais importante do que aquele que se diz o doutor da lei, aquele que conhece a lei, aquele que vai no templo, que vai na igreja, que vai em qualquer lugar falar sobre essas leis, mas que na realidade não pratica, só sabe falar. Então, o humilde é aquele que procura, assim como o samaritano, procura ajudar o seu próximo e não vê, e o que é mais importante, não vê possibilidade de retorno, porque não pensa nisso, não pensa em ter nenhum retorno em relação àquilo que ele está fazendo. Então, realmente, ele faz caridade. Porque quando fazemos alguma coisa para o próximo, esperando um retorno, isso deixa de ser caridade. Possa ser qualquer outra coisa, menos caridade. Não adianta conhecermos as leis se não as praticarmos. Não adianta subirmos ao púlpito, falarmos bonito, exaltarmos as leis de Deus, se nós não colocarmos em prática isso. A Cidinha, por exemplo, está dizendo, servir ao próximo. Isso realmente é mais difícil. E hoje nós vivemos num momento onde a individualidade ela permeia. Nós estamos esquecendo do coletivo. É fácil falar realmente. Difícil é colocar em prática, né, Solange? Então, é isso que nós precisamos fazer. Colocar em prática todos os ensinamentos que nós estamos tendo, que nós aprendemos. E hoje, infelizmente, o mundo está de uma tal forma que nós, todos, independente de quem seja, pensamos no individual, não pensamos no próximo. Aconteça alguma coisa fora da nossa casa, nós pensamos 10 vezes antes de saber o que está acontecendo. Aconteça alguma coisa com alguém fora da nossa casa, nós não vamos com medo, e isso é natural, termos medo, em função de tudo que estamos vivendo, independente hoje dessa pandemia que está assolando o mundo. Antes também era assim. Nós tínhamos medo de qualquer coisa, ou temos medo de qualquer coisa, para poder pensar em ajudar o outro. Isso é o nosso individualismo. E é isso que nós precisamos mudar um pouco em cada um de nós. Nós precisamos entender que para atingir a vida eterna, atingir a luz, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que nos foi passado de ensinamento e que estamos agora tendo a oportunidade de fazer isso. Qual foi o recado que Jesus quis nos dar com essa parábola? Não adianta ser conhecedor das leis. Não precisa ser sacerdote, ser expositor, ser teólogo, ser aquele que fala na tribuna, aquele que se diz conhecedor. O mais importante é ser caridoso, colocar em prática a lei de Deus. E olha, eu não estou falando aqui de religião, não é doutrina espírita, não é catolicismo, não é os evangélicos, não são os protestantes, nada disso. Quando Jesus falou a respeito das leis, ele não colocou a religião, ele colocou a cristandade, que são todos aqueles que creem em Deus.
Então é isso que nós precisamos fazer, é colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que nos traz felicidade. Quando fazemos um ato em direção ao próximo, nós ficamos felizes. Faz bem para o nosso ego. Nós nos sentimos útil. E isso é cada vez mais importante para nós. Por que não usar esse momento agora para que isso aconteça? Existem formas as mais variadas possíveis para fazer isso. Procurando um material para essa conversa, eu dei uma lida no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, e achei essa mesma palestra num vocabulário mais próximo à nossa realidade. E vejam, esse livro foi escrito em 1949. Eu não tinha nascido ainda. Eu fui nascer 7 anos depois. E ele é atual. É como se estivesse sendo falado hoje. E lá nessa parábola que o irmão X conta nesse livro, ele fala não de Jesus, ele não fala do sacerdote, ele não fala do levita, ele não fala do samaritano. Ele está fazendo... Existe uma reunião no plano espiritual superior, aonde um benfeitor amigo está ali trazendo elucidações, trazendo lições para aquele grupo de espíritos, e um deles, que se acha mais sabichão do que os outros, que se acha mais inteligente do que os outros, pergunta para esse espírito elevado como que ele deve fazer para entrar ou para ter a luz da vida eterna. E o benfeitor, então, responde fazendo uma outra pergunta. Como você entende o que tem que fazer para adquirir a verdadeira luz? E esse espírito sabichão responde: eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Da mesma maneira que foi escrita a parábola de Jesus. Vejam. E aí esse membro ali que estava escutando as lições pergunta: mas quem é meu próximo? E o benfeitor então responde para ele de uma forma diferente daquela que Jesus fez lá com o doutor da lei. E colocou para essa pessoa, para esse espírito, 3 situações. E fez uma analogia entre o espírita e o materialista. Primeira situação. Pessoas ignorantes que reclamavam sobre o ensino. Qual é a atitude do espírita? Passa do largo dizendo que aquilo não era espiritismo, então não dá atenção. Qual é a atitude do materialista? Distribui palavras de conforto, ouve as pessoas, conversa com essas pessoas. Segunda situação, uma mulher miserável que reclamava dos sinais de sífilis e que estava com muita dor. Qual a atitude do espírita? Não, eu não posso me ver dentro de uma casa onde aquilo que se faz não é digno. Ali não se pratica espiritismo, então eu não posso me envolver. Qual é a atitude do materialista? Ele ampara a pobre criatura, conversa com ela e providencia para que ela fosse
asilada num hospital onde ela pudesse receber os cuidados necessários. Terceira questão. Um grupo de trabalhadores de uma igreja evangélica batendo de porta em porta, pedindo donativos para um projeto de atendimento a pessoas carentes. O espírita: não, vocês não professam a mesma ideologia que eu, então eu não me envolvo. Qual a atitude do materialista? Ouve aquilo que esses evangélicos estão pedindo, questiona alguma coisa e faz uma boa doação para que eles possam concluir o projeto dele. E aí, então, o espírito elevado pergunta: qual desses dois, nessas três situações, realmente conseguiu entender aquilo que a lei de Deus quer dizer? E ele responde: o materialista, né? Porque ele se envolveu em todas as questões. Ele procurou, de alguma forma, estar presente e ajudar todos aqueles que se envolveram com aquilo. Então não precisa você, como eu falei antes, professar uma religião. Religião não tem nada a ver com isso. Você pode ser materialista, você pode ser ateu, você pode ser... A sua religiosidade não tem nada a ver com o fato de você se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer e tentar ajudá-lo de alguma forma. Isso sim é caridade. Isso sim é colocar em prática a lei de Deus. Isso é fazer com que possamos construir a nossa casinha lá na espiritualidade, colocando tijolinho por tijolinho, através dessas nossas atitudes, dessas nossas ações, daquilo que nós estamos fazendo aqui, de verdadeiro, em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Porque toda vez que ajudamos alguém, seja de que maneira for, nós estamos nos ajudando, colocando, aumentando o nosso tesouro. Não o tesouro de moedas, de notas, não esse tesouro, mas o tesouro que está aqui no nosso coração. Aquele que efetivamente nós vamos levar depois que a morte se abater sobre nós. O outro tesouro vai ficar aqui, ele é material. Nós não podemos levar. Mas esse tesouro das atitudes, em benefício do próximo, da caridade, esse sim nós vamos levar. E nós vemos por essa simples parábola a grande dificuldade que nós temos de colocar em prática a verdadeira caridade, não é? A maioria de nós ainda, como eu falei, é católico, ou é espírita, ou é protestante, só que de fachada, infelizmente. Perdão. Nós nos esquecemos que a nossa salvação, que a salvação da nossa alma, do nosso espírito, não depende de nenhuma religião que nós vamos professar. Depende sim e unicamente das nossas atitudes, da caridade que vamos fazer com o nosso próximo. E isso está escrito lá nesse livro do irmão X, Lázaro Redivivo. Leiam este livro. Ele nos traz muitos ensinamentos. Ele fala a respeito de todas as parábolas de Jesus, comenta e traz ela
para nossa linguagem. É um livro de suma importância para que a gente possa entender todos os ensinamentos de Jesus. Eu não sei quanto está o tempo aí, Karina, se tem muito, se tem pouco, como é que está isso, mas 20 minutos, sim. eu gostaria de trazer a fala de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 15. A caridade segundo Paulo. E aí eu vou ler para não perder nenhum senão. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, de nada disso vai adiantar. A caridade, ela é paciente, ela é benigna. A caridade não é invejosa. Não é obra temerária nem precipitada. Não se ensoberbece. Não é ambiciosa. Ela não procura lucro. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Porque você pode ter fé, você pode ter esperança numa coisa melhor, mas se você não fizer caridade, a sua fé não vai te ajudar em nada e a sua esperança muito menos. Então, como Paulo disse, não adianta nada que nós tenhamos se não tivermos caridade. E caridade não é só distribuir riqueza. Nós podemos ser caridosos de tantas formas. Ouvindo alguém a respeito de uma angústia sua, dando um conselho, um aperto de mão. Hoje não dá, por enquanto não dá para fazer isso, mas o aperto de mão, o abraço, pode ser uma caridade muito maior do que muitas fortunas. Então vamos pensar sobre o que nós podemos fazer em benefício do nosso próximo e, ao mesmo tempo, estar ajudando a cada um de nós. Como disse a Eliana, a caridade é o amor em ação, e realmente é isso. Se nós estamos praticando caridade, nós estamos colocando o nosso amor em benefício do outro. Como eu disse no começo, nós estamos deixando o individualismo de lado para pensar um pouco mais no coletivo.
E é dessa maneira que nós temos que pensar sobre isso. O que nós podemos fazer para que efetivamente nós tenhamos condições de galgar espaço na vida eterna. A nossa vida é eterna, isso nós sabemos. Que nós sabemos que nós vamos ser perfeitos um dia, nós também sabemos. Mas, como vai acontecer isso? Quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? Para podermos efetivamente dizer, hoje eu estou aqui nos mundos crísticos, onde só existe amor, onde só existe fé, onde só existe solidariedade, aonde a caridade realmente impera. E aí é que mora a questão, que é o que nós precisamos fazer para alongar ou encurtar esse espaço de tempo até chegarmos nesse estágio. Cabe a cada um de nós pensar sobre isso. Tudo o que está acontecendo à nossa volta pode ser motivo para a gente tirar lições disso e trazer para o nosso dia a dia condições de nós podermos executar isto. Vamos refletir sobre isso. E eu vou repetir as últimas palavras de Paulo para poder terminar essa nossa conversa e fazer com que possamos refletir sobre tudo isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Obrigado a todos que me ouviram, que tiveram a paciência de me ouvir. Obrigado, Karina, pela parceria. E eu desejo a todos uma excelente semana, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos fazer só um deles, mais nada. Já está ótimo. Já estamos dando um passo enorme na nossa evolução. Com certeza. Obrigado a todos e boa tarde. Nós agradecemos as suas palavras, foi muito bom, né? Sempre é bom ouvir, né, sobre Jesus, sobre esses ensinamentos, como diz o próprio capítulo, né, do Evangelho que fala dessa parábola, fora da caridade não há salvação, né? E a gente está podendo colocar em prática agora, né? Exatamente. Só dentro da casa espírita, agora a gente está colocando dentro das nossas casas, né? A gente está afastado, né? Então a gente tem mais possibilidade de enxergar de que chegou a hora de colocar em prática, né? Exatamente. A gente olhar o próximo, o coletivo. É bem atual, né? A gente olha essas parábolas de Jesus, né? Que são muito atuais, dá para a gente colocar no nosso dia a dia, né? E é importante a gente refletir sobre isso, né? De pensar que chegou o momento, né? Chegou o momento da gente pegar essas palavras, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Está sempre tentando colocar no dia a dia, não importa, né? Se é materialista, se é espírita, se é católico, né? O importante é não abraçar importa a religião. Sim. E você vê, as parábolas foram escritas há mais de 2000 anos. E elas continuam atual. Ao lermos cada uma dessas parábolas, nós nos colocamos como se elas estivessem sendo ditas hoje.
neste momento em que nós estamos vivendo. Veja como os ensinamentos de Jesus, apesar de terem tanto tempo, são atuais. Sim. Nós já escutamos esses ensinamentos várias e várias e várias vezes, nesta existência e em outras tantas anteriores que nós já tivemos. E por que nós estamos escutando de novo? Porque nós ainda precisamos de alguma coisinha que não tenhamos entendido para poder efetivamente praticar. Sim, ainda não conseguimos, né, captar toda a mensagem que ele colocou, né, nessas parábolas. Acho que cada vez que a gente lê, estuda, aprende um pouquinho mais, né? Estamos Sem fazendo dúvida. isso desde da época que Jesus esteve aqui. Com certeza a gente estava lá, mas não estava muito ligada nos ensinamentos dele. Com certeza. Então, é mais uma reflexão. Vamos fazer o nosso encerramento, né? Com essas palavras belíssimas aí de esperança, de fé, de caridade. E quem não pegou o seu copinho de água para fluidificar, e a gente vai fazer o meu está aqui, ó. O meu está aqui, ó. Muito bem. Vamos fazer então a prece final para a sustentação. Vamos convidar a todos para fechar os seus olhos, para percorrer mentalmente o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa, radiante, como essa luz do sol muito forte, que vai higienizando todo o ambiente, vai deixando ele claro, brilhante, levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas, repletos de fé, de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todos o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento, para a nossa saúde. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando.
Vamos vibrar pelo nosso querido A Caminho da Luz, esse farol intenso e luminoso, que se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito unem a família, a caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrar ainda pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessite. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Assim agradecemos, Senhor Jesus, por toda essa proteção, por tudo que nos deu. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos assim, encerrando a nossa live, agradecendo ao Sérgio pelas suas palavras, por esse ensinamento maravilhoso. Eu vou pôr uma música aqui. Você quer já sair? Quer esperar a música? A gente tem uns 5 minutinhos, vamos ver. Vamos esperar a música. Tá bom. Vou pôr uma música alegre, dos nossos amigos, companheiros do coral Vozes do Caminho, que está sempre com a gente nos nossos encontros, né? Onde nasce a luz, se escurecer, e a noite cair, o sol vai nascer, e de maravilha viver. Atrás do arco-íris, o céu existe a paz, com todas as pessoas, que a vida leve em paz. Eu sinto a emoção, a dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você, e te amo. Maravilha viver. Atrás do arco-íris, o céu existe a paz, com todas as pessoas, que a vida leve em paz. Eu sinto a emoção, a dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você, e te amo. Maravilha viver. E digo pra mim, maravilha viver. Maravilha viver. Maravilha viver. Maravilha viver.
obrigada a todos. Obrigado, Sérgio. Vamos encerrar. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade, né? Isso aí. Até a próxima, então. Obrigada. Até a próxima. Beijo a todos. Então, nós temos hoje às 19h30 também, né? Quero agradecer a todos que assistiram, mandar um beijo aí para todos que estão aqui pedindo beijo, meus alunos da turma Nelson Mandela, um grande abraço, saudades. Para os alunos eternos da Rosa Cláudia, que também estão aí presentes, e todos os meus amigos aí, um beijo, obrigado. Vamos encerrando agora. Fiquem com Deus.